Graça e paz, a paz do Senhor a todos. Esse é o nosso novo canal, né? Um canal, eu falo nosso porque não é meu, é nosso, né? Porque vai falar da palavra de Deus, e a palavra de Deus não é minha, é do Senhor. Então por isso que eu falo nosso canal. O nome do canal é Verdades da Bíblia, né? Nós vamos começar a ver umas verdades sobre o que está acontecendo hoje nas igrejas, né? Umas coisas meio erradas, porque o povo evangélico hoje esqueceu de ler a palavra. Eles estão comendo só o que é falado nos púlpitos, né? Então é importante a gente saber qual a verdade da Bíblia sobre muitos assuntos, né? E como é o primeiro vídeo do nosso canal, eu escolhi falar sobre a conversão quando a pessoa entra na igreja a primeira vez e aceita Jesus, né? O nosso tópico de hoje vai ser sobre isso. E vamos passar a vinheta e logo em seguida vamos dar início ao nosso vídeo. Passa a vinheta. Muito bem, vamos voltar falando sobre o versículo-chave desse tópico, né? Que é Mateus 6,33. Muitos dos irmãos já conhecem esse versículo, né? Buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Então, basicamente, você precisa primeiro se alinhar ao gosto do Senhor, para que Ele possa suprir todas as suas necessidades. Buscar em primeiro lugar o Senhor e a sua justiça, e todas as demais coisas Ele vai acrescentar na tua vida, entendeu? Porque hoje em dia, quando você chega a aceitar Jesus numa igreja, a primeira coisa que vão falar para você é o seguinte: seus problemas vão acabar, porque agora você está com Jesus, os seus problemas vão acabar, né? E na verdade isso é uma grande mentira, porque a gente estudando a vida dos apóstolos, a gente estudando a vida dos irmãos primitivos, a gente viu que não foi assim, né? E mais, né, eles andaram do lado de Jesus, né, e aprenderam com Jesus direto. E mesmo assim, quando Jesus partiu para a glória, para a direita do Pai, eles ficaram aqui numa penúria danada, né? A gente tem versículos aí que fala de Paulo, sofrimento de Paulo, sofrimento de Pedro, né? Muitos versículos, entendeu? Então, é muito razoável a gente comentar que a sua vida, quando você aceita Jesus, ela não muda da noite para o dia, não. Sabe quando você está doente e você precisa de um tratamento a longo prazo para você poder conseguir o objetivo da sua cura? Assim é quando você entra numa igreja e aceita Jesus como seu único, suficiente e eterno Salvador. Ele vai começar a trabalhar na tua vida, porque bem dizer, você está como se fosse com uma doença. E você precisa, ao longo do tempo, ir tomando os remédios e ir se tratando. E qual vai ser o remédio? A palavra de Deus, entendeu? A palavra de Deus vai ser o remédio, né? Aí eu posso falar que tem igrejas que vai mandar você fazer campanha, fazer desafio, fazer não sei o quê, e nada disso vai adiantar, não. Porque você vai ter que entrar num tratamento de Deus, que é buscar em primeiro lugar a sua justiça, o seu reino, a sua justiça, e Ele acrescentará as coisas necessárias para o seu dia a dia, né? Então, as igrejas primitivas, elas tinham muito, assim, muita graça, muito poder de Deus, mas em matéria de bênçãos materiais, eles não tinham muito não, entendeu? Eles viviam mesmo no suprimento do dia a dia da graça de Deus, né? E a igreja primitiva de antigamente era como Paulo pregava em Filipenses 1:21, né? Se eu ficar aqui, eu prego Cristo. Se eu morrer, é lucro. Qual crente fala isso hoje? Qual igreja ensina isso hoje? Nenhuma, né? Você chega já nas igrejas aprendendo que a tua vida vai mudar, aprendendo que a tua vida vai melhorar, né? E não é assim. Quando você aceita Jesus, você é alistado para uma guerra. Você queira ou não, tem uma guerra espiritual em tua volta, né? Apóstolo Paulo fala muito bem isso em Timóteo, né? Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida,
porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o alistou. Então, se você aceitou Jesus, você se alistou no exército de Cristo. Então, você tem que satisfazer o desejo de quem alistou você. E você já viu uma guerra passiva? Você já viu uma guerra calma? Uma guerra sem perdas? Uma guerra sem ninguém ferido? Não existe. Toda guerra existe correria, existe sofrimento, existe feridos, existe socorro. Agora basta saber qual o seu lugar nisso. Se você aceitou Jesus e realmente a tua vida não mudou, né? Falaram para você que nem falaram para mim muitos anos atrás. Sua vida vai agora, de hoje em diante, mudou sua vida. Agora, de hoje em diante, sem problemas mais. Mentira. É mentira. Problema você sempre vai ter. Mas junto com os seus problemas, você tem que ter bom testemunho, porque você é um soldado. Você tem que ser bom testemunho. Você tem que ter uma boa comunhão com os irmãos, mesmo com o teu problema. Compromisso com os seus líderes, tem que ter compromisso com os seus líderes e temor a Deus, que é a obediência. Entendeu? Tem que ter tudo isso daí junto com a sua conversão, tá bom? Mas Deus vai estar com você. Isso não significa que porque sua vida não mudou, Deus não está com você. Lembra quando eu falei no início da cura? Você está passando por um tratamento de cura, sabe? Um tratamento de sarar. Sarar do quê? Sarar dos interesses das coisas do mundo, porque as coisas do mundo perecem, ladrão rouba, traça corrói, sabe? E as coisas que você vai ter lá em cima é incorruptível. Então é essas coisas que nós, você que está assistindo, eu, devemos buscar. A luta vai ser árdua, mas a vitória é ganha porque Cristo já ganhou a vitória por nós, entendeu? Olha o que o apóstolo Paulo fala em Timóteo, dá uma olhada nisso. Pelo qual estou sofrendo até algemas, como se eu fosse um malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não tem algema. Sabe o que ele está falando para você aqui? Ele está falando para você que não importa a situação que você está, não importa como você esteja, a palavra de Deus não fica doente. A palavra de Deus não sofre crise financeira na sua boca, no teu coração. A palavra de Deus tem que ser pregada em qualquer circunstância. Mesmo que você esteja num leito de hospital, muito doente, mas a pessoa do lado precisa de Jesus. E você vai ter que falar para ela de Jesus. Entendeu? Então, o evangelho verdadeiro é esse. Esse evangelho que você entrou, é esse evangelho que hoje que você faz parte, entendeu? Não só na bonança, não só na alegria. Eu digo que é sempre assim, é como se fosse um casamento. Em qualquer situação, você tem que falar de Cristo. Você tem que dar bom testemunho. Lembra o primeiro item? Você tem que dar bom testemunho. Gálatas 4:13. Gálatas 4:13, perdão. Gálatas 4:13. Sobre o espinho na carne de Paulo, que todos falam que é uma doença. Os teólogos, eu não sou teólogo nem também pastor. Eu sou um admirador da palavra de Deus, não de igrejas nem de placa, mas faço parte de um corpo de Cristo. Estou ligado a uma igreja, claro, temos que estar, né? Para comunhão, que nem eu já falei, uma boa comunhão. Mas eu gosto de ler a palavra, estudar, sabe, comparar. Então, Paulo fala do espinho da carne e todos os teólogos falam que era uma enfermidade. Eu não sei, né? Os teólogos afirmam isso. Mas na hora que ele chega para Deus e pede para Deus tirar esse espinho na carne dele, Deus fala: Paulo, a minha graça te basta. Eu não sei como você está vivendo hoje, você que está assistindo esse vídeo, mas eu tenho certeza que a graça de Deus te basta, como para mim, como para todos os servos dele que estão aqui nessa terra. A graça de Deus é o suficiente para a gente viver, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu poderia falar também dos lírios do campo, passarinhos que não semeiam, não plantam, e vosso Pai o alimentam, né?
Então, para que ficar triste por qualquer situação? Não. O mesmo apóstolo Paulo falou: em tudo dai graça. Tudo dai graça. Né? A gente temos que dar graça porque é a vontade de Deus. Né? Romanos 8,18: considero que os nossos sofrimentos atuais não pode ser comparado com a glória que há de vir. Seja qual for o sofrimento que nós passamos aqui, necessidade financeira talvez, necessidade conjugal, necessidade psicológica, necessidade de enfermidade, cura, seja qual for, não vai se igualar à glória que Cristo tem para você. Esses vídeos que eu quero fazer nessa sequência de vídeos do canal Verdades da Bíblia, né, é mais um relato do que estão fazendo hoje com o povo de Deus. E comparado à semente que cai na terra árida, a outra cai na pedra, se você pegar uma criança desde pequena e ensinar uma verdade para ela e outra ensinar outra, elas vão aprender verdades diferentes. Quando você aceita Jesus, você nasce de novo. E se você nasce de novo, você tem que crescer com um alimento verdadeiro. Você tem que ser plantado na terra boa. E essa terra boa só está nas verdades da Bíblia, viu? Porque as igrejas hoje estão muito misturadas. Então eu quero ler para vocês mais um versículo que está em Tiago 2, versículo 1, capítulo 2 e 3. Meus irmãos, consideram motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Olha o que Tiago está falando. Para vocês se alegrarem, o fato de vocês passarem por provações, sabe, aflições, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Agora, se você pegar um evangelho desses, que quando você aceita Jesus, fala que tudo vai acabar, que tudo vai ficar bem, e você não tiver prova, que tipo de crente você vai ser? Que tipo de servo você vai ser? Que tipo de amigo de Deus você vai ser? Então, dá graça pelas provações, porque no final elas vão te dar perseverança. E perseverança é muito bom para nós. Por quê? Porque nos deixa mais forte. Eu estou com um papelzinho aqui que eu peguei na porta de uma igreja. Eu não vou falar qual, que eu não posso falar, né? Mas o cartazinho que eu peguei, o envelope, está escrito assim: chega de sofrer, venha receber a tua bênção. É assim mesmo? Chega de sofrer? Então quer dizer que quando você vai na igreja, você não tem mais sofrimento, você nunca mais vai ficar doente, você nunca mais vai ser mandado embora do emprego, você nunca mais... É mesmo? Eu não acredito nisso. Verdade. Se você acredita, eu posso provar na Bíblia, que nem eu já li vários versículos aqui, você está errado. Você é que nem outras pessoas normais. Você está na terra. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Ele venceu o mundo. Mas ele venceu como? Como foi a vitória dele? Concluindo o propósito que ele veio para concluir, com muita coragem, com muita valentia. E nós também temos um propósito. E esse propósito tem que ser cumprido. Cada um de nós tem um propósito. Você que está assistindo tem um propósito. E esse panfleto, ele vai mais longe, né? Aí tem aqui no meio, bens necessários, né? Seus bens necessários, vida sentimental, fonte de renda. Deus vai te fazer uma fonte de renda, não sei como, porque a única fonte que Deus tinha, Ele já nos deu, que foi o Filho dele, Jesus Cristo. Felicidade familiar, ponto final nas dívidas. Eu não sei como, mas você vai ter um ponto final nas suas dívidas. E falando no modo sarcástico, porque isso aqui só pode ser sarcasmo, Deus vai acertar a vida de muito caloteiro. A gente faz a dívida, a gente é caloteiro e Deus paga. Então, quer dizer, é uma coisa que acredite quem quiser, né? Bênção completa, aqui já vai mais longe. Então, eu vou até parar com esse cartaz, porque isso aqui não condiz com o evangelho da Bíblia.
Isso não condiz com as verdades da Bíblia. As verdades da Bíblia condiz que você vai ter aflição, mas tem bom ânimo. A verdade da Bíblia condiz que você busque em primeiro lugar o Senhor e a sua justiça, e as demais coisas Ele te acrescentará. Não se preocupa com amanhã, porque o amanhã, cada um pertence ao seu mal. Então não se preocupa com o amanhã pertence a Deus e Ele vai cuidar, tá bom? E esse é o vídeo de hoje para você. Um vídeo de 17 minutos, bem explicativo. E se você ver esse vídeo e gostar e precisar de oração em algum sentido da tua vida, não precisa pôr o nome completo não, tá? Não precisa pôr SIC, RG, CPF. Só põe um nomezinho lá, irmão, eu sou fulano, e eu queria que orasse por este motivo, que nós temos uma equipe que sobe para o monte toda sexta-feira, muitas vezes sexta e sábado, e a gente vai estar levando lá o seu nome, lá o seu problema, tá? Para Deus resolver, viu? E não precisa dar nada, não precisa pagar nada, que a bênção de Deus é de graça. Num outro vídeo, uma outra ocasião, nós vamos falar sobre dízimos e oferta, que é outro problema muito grande na igreja de hoje também. E nós vamos falar nas verdades da Bíblia. Por que o dízimo e oferta? Para que serve o dízimo e oferta? No Velho, no Novo Testamento. Mas deixa aí o seu nome e o seu pedido de oração. Fiquem todos na paz. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém.